Vou falar um pouquinho das mensagens que nós lemos, né? A primeira delas foi a parábola do bom samaritano. Depois a gente leu o livro dos Espíritos a respeito da lei de conservação. E por final nós lemos no Evangelho a transmissão do pensamento, né? A oração no capítulo 27, não é isso? Então, sobre a parábola do samaritano, os samaritanos eram considerados pessoas de má vida e eram tidos assim como pessoas que não se deviam se relacionar. Os judeus não podiam se relacionar com eles. E Jesus vai justamente em cima deles, que é para mostrar a nossa igualdade. Tanto é que ele dá o exemplo de dois ministros religiosos da casa de Israel, né, do judaísmo, que passaram pelo necessitado a largo, porque eles tinham todo aquele compromisso de purificação, não podiam se sujar para entrar no templo, e aí eles falaram, não vou me envolver com isso, não, tem que fazer todo o ritual de purificação para poder entrar no templo, aquela coisa toda. E em terceiro lugar passou o samaritano, que era aquela pessoa de má vida, que ninguém dava nada por eles, e no fim foi ele que acabou ajudando, e foi isso que Jesus deixou de exemplo. Dos três, qual que você achou que usou de misericórdia? Ele fala, o que socorreu, né? Então faz a mesma coisa. Então, na verdade, Jesus está nos chamando a colocarmos o perdão, o amor, a misericórdia em primeiro lugar do que as outras coisas que muitas vezes a gente coloca em primeiro lugar, né? Bom, aí nós temos a segunda mensagem, que foi a respeito do... Deixa eu pegar aqui. O livro dos Espíritos, a lei de conservação, né? Então, bacana eles falarem pra gente que tudo vem do solo, né? Então, por mais que a ciência queira trazer elementos do céu, né? Dos planetas, a gente não tem condição nenhuma, né? Porque até agora mal a gente conseguiu sair um pouquinho do planeta, mas aqui da Terra é a condição agrária que Jesus se utilizou em todos os seus ensinos. Olha que interessante. A maior parte dos ensinos de Jesus foram retirados de exemplos agrários. Então, a semente, palavra do semeador, aí nós temos os bichos, os carneiros, né? Aquelas coisas assim associadas à atividade agrária. E por quê? Andei pensando a respeito disso. Por que Jesus se utilizou disso? Porque essa atividade, por mais que o homem evolua, ele jamais vai deixar de ter que se realizar, de ter que utilizar dela. Então hoje tem equipamentos aí super sofisticados que plantam, colhem, produzem, fazem um monte de coisa, mas ainda depende do solo, do pedaço de terra, né? Aquela coisa que nós sabemos que nós necessitamos para a nossa alimentação. A gente, há alguns anos atrás, não tinha noção também, por exemplo, com relação à soja, né? E hoje a gente ouve falar tanto da soja, o Brasil, produtor de soja, aquela coisa toda, mas a soja alimenta os bichos, né? Quer dizer, os nossos irmãozinhos suínos, alguns dos nossos irmãos felinos, então, felinos não, as aves, então a gente percebe a necessidade que nós temos do solo. Então, essa questão está muito associada à época de Jesus, porque na época de Jesus as pessoas basicamente viviam em função do solo, né? Então todas as formas de renda, então o couro que faziam lá, teciam algumas coisas, mas tinha atividade agrária. Uma coisa que as pessoas muitas vezes não se lembram é que as ofertas no templo não eram só de sangrentas, existia oferta de trigo, de outras coisas que tinham, por assim dizer, um valor menor, né? Claro que eles queriam vender as coisas mais caras, né? Os bichos maiores. Então a pessoa ia fazer uma oferta no templo, se ela levasse lá um boi, na cabeça dela ela estava oferecendo uma coisa grande, uma coisa cara, né? Que tinha que ser considerada, né? A mesma coisa de você, por exemplo, interessadamente dar um presente para uma pessoa, então você dá um presente caro para uma pessoa rica, achando que ela também vai te fazer uma retribuição ainda maior, né? Então, essa ideia que a gente sempre teve como Zé Povinho, que nós sempre fomos aqui na Terra, né? E tinha a atividade agrária, obviamente. Quando Jesus entra, né, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém foi através de um animalzinho bem simples, né, um burrinho. O que as pessoas colocaram para Jesus passar, né, tapetes vermelhos? Não, colocaram lá umas plantas lá, como é que era o nome daquilo? Palmas. Acho que lírio, palma, umas coisas que foram colocando para ele poder passar com aquele burrinho na entrada triunfal de Jerusalém. Então tudo está associado à ideia do agrária, né, por assim dizer. Então a gente vai devagarzinho percebendo que
no fundo, nós temos que extrair recursos da terra, de uns para com os outros, né? Hoje a gente, por exemplo, tem recursos em casa que a gente nem sabe como que aconteceu, como que ele foi processado, né? Então, no futuro nós vamos perceber que nós vamos precisar ainda mais da terra para que a gente possa atender uns aos outros de uma forma pelo menos equilibrada, para que ninguém passe necessidade a ponto de precisar, né? de correr para viver, só para viver. Aí nós temos um outro paralelo, se me permitem dizer, os nossos irmãos que têm grandes dificuldades financeiras e precisam de muita necessidade material, de fome, a maior parte deles acabam tendo que se dedicar só a isso a vida inteira. Então eu vejo, por exemplo, os nossos irmãos na rua, e aí ele sai de um café, vai no outro, depois vai no almoço, depois vai na outra no café da tarde, ele fica um dia inteiro correndo atrás de comida, porque parece que não conseguem concentrar em outra direção, em outra diretriz, né? A gente, quando está um pouquinho mais, com um pensamento um pouquinho mais voltado a outras coisas, nós temos o alimento assim como uma necessidade, mas não como aquela obrigatoriedade de você estar o dia inteiro correndo atrás daquilo, né? Então, hoje em dia, até a gente tem que procurar até médico para poder se alimentar menos, né? Porque a gente foi criando hábitos tão infelizes que a gente tem exagerado até na alimentação, por assim dizer, né? Mas aí nós chegamos no Evangelho, que fala da transmissão do pensamento e na prece. E aí a gente fica pensando, por que algumas pessoas têm condições de prece muito maiores do que as outras? Ele se concentra mais, não, ele se dedica mais, não, ele vai num lugar mais longe, não, ele está em contato constante com Deus. O que faz uma prece ser atendida? O que faz uma pessoa ter eficiência nos seus pedidos? Alguns de nós já devem ter vivido isso. Vamos pedir para uma pessoa fazer uma prece para nós, ou alguém vem até nós e fala, você que vai na casa espírita, faz lá uma prece para mim e tal, para minha família, para o meu filho, para alguém, né? Acreditando que nós temos esse poder, né? Mas aí ele traz a gente todos para um pensamento, todos nós mergulhados no pensamento, no fluido universal, e aí depende a ação da vontade, a intensidade da vontade. Como que é isso? Não sei, seria a mesma coisa de você pegar uma pedra e arremessar o mais longe possível, depende da força. Mas com o tempo a gente vai pegando um outro jeito, aí pega o negócio, amarra numa linha e consegue jogá-la mais longe. Aí a gente vem aqui, coloca uma pólvorazinha na ponta e joga essa pedra, ela vai, sei lá, para o infinito, né? Como que é essa força de pensamento que nós precisamos ter para termos as nossas preces atendidas? Essa é uma dúvida que nós temos. Então a gente vai voltar para Jesus e vai pensar assim, quais os momentos que Jesus parou para fazer prece? Porque constantemente ele parava para fazer prece, para fazer meditações, para fazer prece. Então, o primeiro requisito que a gente vê em Jesus é que ele se isolava, ele tinha um processo de isolamento. Mesmo com a capacidade de Jesus, ele saía um pouquinho do meio e falava, olha, eu vou a tal lugar, vou ficar lá, vou falar com meu pai, vou fazer uma prece, né? Ele saía do meio e ficava em silêncio sozinho, na maioria das vezes. Teve uma experiência em que ele foi fazer isso, que ele levou os discípulos, mas os discípulos o que fizeram? Dormiram bem na hora que ele estava lá, acabaram dormindo, não conseguiram conter o sono, né? Mas enfim, Jesus ia se isolava. Essa é uma das formas que nós temos de fazer a prece. Mas esse isolamento não é apenas e tão somente físico, né? Nós temos que fazer esse isolamento mental também, porque no dia a dia, na cidade grande que nós vivemos atarefados e cheios de grandes problemas na nossa cabeça. E aí vem a outra pergunta, como é que a gente se isola mentalmente dos problemas que nós estamos vivendo? Porque eles são intensos, ficam martelando na nossa cabeça, não é? Porque falta na gente aquela coisa voltada à nossa confiança no Criador. Por que nós não temos essa confiança? Porque a gente pensa assim, que nós não podemos parar de pensar naquilo, porque senão o negócio vai estrambelhar, vai desequilibrar, vai atrapalhar, vai criar problema. Nós não temos essa fé que transporta montanhas, mas aí vem esse segundo problema. Então não é só a intensidade do pensamento, é saber isolar-se, mas não isolar-se mentalmente, materialmente, mas principalmente mentalmente. E a doutrina espírita vem e fala para a gente que a gente pode fazer uma prece em qualquer lugar que nós estivermos, não precisa ir num templo religioso.
Então a gente pode fazer isso em casa. Ah, está muito turbulenta a casa, vai lá num cantinho reservado. Está muito turbulento o cantinho reservado, vai naquele cantinho que só você pode entrar e fechar a porta por alguns minutos e ninguém te incomodar. Mesmo nesse lugar, ainda assim, a prece pode nos ajudar, o isolamento. Nós podemos criar essa forma de nos isolarmos. Então, pensar fortemente naquilo, mas profundamente, ter uma profunda vontade de que aquilo possa causar um efeito nessas pessoas, a vontade de ajudar. Acho que a maior vontade que ele fala nesse sentido, né, dessa impulsão de pensamento, é a vontade de ajudar. Porque às vezes nós temos uma vida complicada, cheia de problemas, cheia de erros, mas a gente tem a vontade de ajudar. É isso que precisa estar muito na gente. Mas a vontade de ajudar não é só pelos nossos dotes, nem pela nossa vontade, mas que seja feita a vontade do Criador. Isso é uma outra coisa que a gente tem também dificuldade, porque você vê uma pessoa internada no hospital, as pessoas ficam pensando assim, não, vamos pedir para Deus, para livrar ela, tirar ela do hospital e tal, mas e se a vontade do Criador for outra? Não é mesmo? Então, quando nós fizermos a nossa prece, nós precisamos colocar a vontade de Deus na nossa frente. Que seja feita a sua vontade, Senhor. Olha Jesus, quando ele estava lá, né, falando sobre isso, né, ah, Senhor, eu vou ter mesmo que beber esse cálice, né, e o que ele continua falando, né, tá, tudo bem, mas que seja feita então a tua vontade. Quer dizer, ele pôs a vontade de Deus à frente da vontade dele. Então é assim, nós temos um problema grave de saúde, vamos colocar a vontade de Deus à frente da nossa vontade. Olha, eu gostaria muito de me curar, mas se a sua vontade for diferente, nós temos que nos aceitar, nos resignar. É isso que muitas vezes falta na gente. Então, às vezes a gente é convidado a fazer uma prece, a gente faz a prece e a pessoa desencarna, né? E a pessoa fala, nunca mais vou pedir para essa pessoa fazer prece, porque a prece dela foi perigosa, né? Complicada. Mas muitas vezes foi nesse sentido, quer dizer, a pessoa conversou com o Criador e o Criador acabou, por exemplo, antecipando ou livrando a pessoa de maiores sofrimentos, de maiores problemas, maiores dificuldades, não é? A surpresa de encontrar-se no mundo espiritual é uma surpresa rápida, porque com o tempo a gente vai percebendo que nós temos um corpo espiritual, que nós podemos fazer tudo que nós basicamente fazíamos. Não é uma diferença muito grande com as coisas da Terra. A saudade a gente vai ter, e eventualmente a gente vai poder visitar, tem uma série de outras coisas. Aí vai começar a aprender como é que é viver do outro lado. Mas, voltando ao pensamento, é a vontade firme, mas principalmente a vontade que seja feita de Deus, né? Do nosso Criador. Essa é a maior forma que nós temos. É claro, se for da vontade dele antecipar alguma situação pela qual a pessoa está vivendo, né? Tem passagens de Jesus que são interessantes, né? Porque os caras querem morrer de catapora, porque ele fala, ó, não vou fazer nada, mas os teus pecados estão perdoados. Fala, como é que você pode? Você perdoa o pecado, né? Então pensem, se ele tira da gente, não, vamos imaginar isso, né? Que Jesus tire da gente os nossos compromissos pessoais de erros, essas coisas, automaticamente as coisas, né, vão ser diferentes, porque não vamos ter mais aqueles outros compromissos, aquelas dificuldades. E por que Jesus consegue fazer isso? Ele consegue fazer isso porque ele consegue enxergar na gente qual é o nível de aprendizado que nós temos, porque tem gente que não precisa passar pelo ginásio, nem pelo colégio. Não tem tantas crianças aqui na Terra que começam a estudar um pouquinho, daqui a pouco ele já está na faculdade, porque aquilo para ele já não é nada. Ele já tem todo o entendimento que ele precisa. Claro que tem as leis humanas, precisa passar, fazer o teste, não sei o quê. Mas tem pessoas que não precisam passar por determinadas estações que nós passamos. Quando você vem de Itaquera para São Paulo, por exemplo, e você pega o metrô, você tem que passar em todas as estações do metrô. Mas se você pegar o trem, a próxima estação é da tua pé, você deixa de passar num monte de estação de trem. Você não precisou passar, não é? Por essas estações. Então, muitos de nós, muitas vezes, não sabemos, mas a gente tem estações que a gente não precisa passar. A gente passa porque quer, mas não precisa passar, não é? Então, que nós possamos ter força no nosso pensar, certeza no nosso agir e certeza na bondade do Criador, que certamente vai nos favorecer com o melhor, não é mesmo?